Olá, meus irmãos, paz de Cristo. Hoje mais uma aula para a glória de Deus e para a nossa elevação espiritual. Nós estamos tratando sobre soteriologia já há algumas semanas. É um assunto extenso, gracioso, e eu vos introduzi a respeito do que é a soteriologia, doutrina da salvação. Já falei sobre a adoção, sobre a justificação, e hoje eu quero falar sobre o terceiro pilar da soteriologia, que é a regeneração. Esse termo é um termo extraordinário e excepcional dentro da teologia, pois ela fala de um novo nascimento, nascer de novo, regenerar, verdadeiramente viver um novo nascimento em Cristo. E para isso eu gostaria de deixar aqui alguns textos da Palavra de Deus, lembrando que nós estamos numa aula, e eu estou sintetizando, mas de qualquer forma eu tenho que exprimir alguns textos que explicitam aquilo que é a regeneração. E para tal eu quero convidá-los a lermos Tito, epístola do apóstolo São Paulo ao seu filho Tito, no capítulo 3, verso de número 5, onde aparece o termo explicitamente: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Vale a pena lembrar que Tito está falando aqui de salvação. E mais uma vez ele exprime que nós não seremos salvos pelas obras meritórias, mas é graça, é misericórdia. E aí ele coloca essa pauta extraordinária, que ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou seja, nascemos novamente. Quando pensamos em novo nascimento, nós temos que lembrar de um texto emblemático que é o de Nicodemos. João, capítulo de número 3, nós vamos encontrar Nicodemos, que é um doutor da lei, indo encontrar-se com Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele está pasmo com Jesus a respeito dos milagres, dos sinais que Jesus produz. E ele vai dizer que ninguém pode produzir esse tipo de sinal se Deus não for com ele. Então ele reconhece que Jesus verdadeiramente é Deus, não é? Nas entrelinhas ele está literalmente dizendo isso. E aí Jesus, para deixá-lo mais pasmo ainda, verso de número 3 do capítulo 3 de João diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos vai dizer assim: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele corrobora ainda no verso número 6, dizendo que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu preciso de fazer com que você entenda, em nome de Jesus, que quando Jesus fala sobre o que é nascido da carne, ele está falando desse nascimento físico que nós todos passamos. Nascemos de uma mulher. Mas ele vai dizer que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele diz: o que é nascido da carne é carne, ponto. Isso todos nós somos, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está literalmente subindo o tom daquilo que é a regeneração. Aí entra o nascer de novo. Eu já nasci uma vez da carne, agora eu preciso de nascer pelo Espírito, no Espírito, do Espírito. Isso está ligado diretamente com a salvação, do qual Paulo tratou com Tito, do qual Tito vai ter que pregar, e ele está falando de um novo nascimento no Espírito que está ligado ao batismo de forma direta e de forma assim extraordinária e primaz. É o batismo nas águas. Nós vamos encontrar isso, Paulo relatando lá aos Romanos, no capítulo de número 6, olha que texto extraordinário, quando Paulo está falando de lei e graça, do novo nascimento, do homem que vivia na carne e agora no Espírito. Ele diz assim, capítulo 6, verso 1 de Romanos: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, nessa vida da carne, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, uma vez que nós somos batizados nas águas, literalmente acontece a morte daquilo que era a vida da pecaminosidade ou na pecaminosidade, e agora nós temos uma vida abundante no Espírito. Que coisa maravilhosa. O verso número 4, Paulo vai dizer assim: de sorte que fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, uma vez que nós fomos regenerados, nascemos novamente, agora não apenas da carne, mas do Espírito. Nós não vivemos uma vida de pecaminosidade, mas uma vida de santidade. Vivemos nele, dele e por ele. Olha outro texto extraordinário, que é Colossenses, quando nós lemos Colossenses no capítulo de número 3, e aqui Paulo vai exortar a santidade a esses irmãos de Colosso. Ele vai dizer assim, versículo de número 1 adiante: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, olha isso, esse ressuscitaste aqui com Cristo está dizendo assim, pela obra do batismo, que o batismo é um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus. Então ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí, verso número 3, ele diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, é impossível que alguém que tenha nascido de novo, passou pela regeneração, ou seja, ele não vive uma vida de pecado, mas uma vida de santidade em Deus, queira voltar para aquilo que era a antiga vida. Ele vive novamente, ele vive uma vida de novidade. Por isso que o Senhor Jesus fala isso a Nicodemos, que quem não nascer não pode ver, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse termo regeneração do grego, paligenésia, é um termo grego e está ligado a um novo nascimento. Está ligado e fala de um renascimento, inclusive moral. É a produção de uma nova vida consagrada a Deus, uma mudança radical de mentalidade para melhor. Isso é nascer de novo. Queridos, todo cristão precisa urgentemente, necessário, disse Jesus para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Não é uma opção, é uma necessidade. Nós precisamos, mas não é nascer de forma forçosa. Não confunda o batismo nas águas, como acontece com muita gente, que vai para um rito, para um cerimonial. E lá ele toma um banho, não é? Não, o novo nascimento está ligado com aquilo que é de dentro para fora. Inclusive a doutrina da salvação que nós estamos tratando, quando eu falei sobre adoção, sobre justificação, sobre regeneração, e que inclusive já fica o spoiler aí para a próxima aula que é sobre santificação, esses 4 atos acontecem de forma instantânea quando nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Quando ele nos faz a proposta, você quer, Márcio, ser salvo? E eu digo sim, aí acontece a sinergia que eu coopero com a salvação, dizendo que eu quero. Sim, eu quero. Aí acontece a adoção, a justificação, a regeneração, a santificação. Mas enfim, estamos falando da regeneração, eu nasço novamente. E quando eu nasço novamente, agora eu vou corroborar isso no batismo. Então o batismo é uma chancela, é um vaticínio daquilo que foi a minha mudança aqui dentro, ó, o renascimento moral. Por isso que Paulo diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que adulterava não adultere mais, aquele que vivia uma vida de pecaminosidade não a viva mais, não é? Não viva mais, mas agora vai viver uma vida de santidade em Cristo. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Eu te conclamo, inscreva-se lá no meu canal, no YouTube, siga-me lá no Instagram,
lá na minha bio tem lá o link, e aí espalhe essa notícia para todos. Eu estou com esse canal aberto para falar única e exclusivamente da palavra de Deus. Toda semana há aqui uma aula, há lá nos meus reels, lá no Instagram, sempre uma palavra de motivação e de incentivo para a sua vida. Que a boa mão de Deus te abençoe, te ajude. Esse é o meu real desejo, em nome de Jesus. Saudação de paz e que a boa mão de Deus te abençoe.